Bom, pessoal, iniciando mais um episódio do Urbanos JJ Podcast, mais um episódio dessa nossa jornada. Eu, Jonatas, meu irmão Lulinha, estamos aqui ao seu dispor e hoje falando de um assunto muito bacana para os dias de hoje, que é saúde emocional e saúde emocional no trabalho, né? Hoje com uma psicóloga aqui para dar dicas valiosas, né, Lulinha? Pô, com certeza, Jonatas. Recentemente a gente passou por uma CIPAT, foi um dos assuntos abordados e a gente achou relevante trazer esse assunto para o nosso podcast, tendo em vista que a saúde emocional na área do trabalho hoje tem afetado muito o trabalhador, né? Então a gente vai entender um pouco melhor o que é isso, a saúde emocional ou psicossocial. A gente trouxe uma pessoa que é perita na área, né, Jonathan? É verdade, Lulinha. E como você falou, e não foi só na CIPAT desse ano, acho que umas 3 CIPATs aí a gente já vem falando sobre esse assunto, né? Então as empresas cada vez mais abordando sobre esse tema. Jonatas, detalhe, e o Urbano JJ, sempre antenado, sai na frente, né? Com Nós certeza, somos né? uma empresa de comunicação. E já estamos falando aí, já estamos de acordo com a NR1. É exatamente isso aí, Jonatas. Já Bacana. estamos falando sobre saúde emocional, NR1, claro, aos nossos seguidores. Show. Bom, antes de... Ô, Lulinha, inclusive o pessoal aqui tá Isso. sentindo falta E aqui não é poucos não, viu? Tem muitos aí, ó. do salve aí. Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um Urbano JJ. Jonathan, é contigo. É isso aí. Antes de a gente apresentar a nossa convidada, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, claro, os nossos parceiros que estão aí com a gente nessa jornada. Gratidão imensa a todos. A Barbearia Bruscos, a Pizzaria Latitude Zero, a LED Automação, a Nexus 4, a Essencial Segurança do Trabalho e o Maurício Baião Filmes, Lulinha. Detalhe, Jonathan, todo o nosso audiovisual é fornecido pela empresa do Maurício Baião Filmes. Inclusive, o nosso Mr. M, hein? É isso aí, o Mr. M, o operador das máquinas, está aí à disposição. É isso aí, Lulinha. Jonathan, não pode esquecer de falar de um parceiro de profissão, que é o Marquinhos Sport Show Mais. Não É isso aí. Aquele abraço, Marquinhos. Marquinhos Sport Show Mais, ele transmite todos os jogos aí do esporte amador de Jaguariúna e sempre tá falando da gente lá nas transmissões dele. Um grande abraço ao Sport Show Mais e a todos os seguidores dele também. Show de bola. Bacana. Jonathan, parece que o Urbano JJ vai estar na Copa do Mundo também. Olha, isso aí é spoiler, hein? É spoiler? Gente, tá chegando a Copa do Mundo e lembrando, ó, não esqueça de compartilhar com os amigos, seguir o Urbanos, curtir nossas postagens e, ó, ativa lá as notificações porque vem novidade por aí. Show, Jonatas. Então vamos agora... Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo. Já comprou as passagens? Aí pesa mais. Salgado, hein, Lulinha? Jonatas, então vamos falar com a nossa convidada. É isso aí, Lulinha. Hoje, um assunto bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza. Hoje a nossa convidada, estamos aqui com a Carol. Carol, seja muito bem-vinda ao Urbano JJ. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Antes de iniciar, né, eu vou me apresentar um pouquinho, mas eu queria muito agradecer vocês pelo convite. Para mim está sendo um privilégio estar aqui com vocês hoje e fazer esse podcast. Bom, meu nome é Carolina Marque, tenho 22 anos, sou de Pedreira, interior de São Paulo, e comecei desde a minha adolescência a gostar muito de psicologia. Aconteceu alguns problemas familiares, o meu pai ficou doente e aquilo lá foi bem ruim pra mim e comecei a passar com uma psicóloga por conta disso. E aí os meus olhos abriram e então iniciei a faculdade logo depois de começar o ensino médio. Me formei na FAGE no finalzinho do ano passado. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu já trabalho na área da psicologia organizacional em uma empresa de embalagens que fica lá em Pedreira também. E aí terminei a faculdade e comecei a também trabalhar na área clínica, fazendo atendimentos particulares. Poxa, que bacana, que legal. Isso é sensacional porque a psicologia hoje
é uma profissão cada vez mais solicitada, assim, né? Sim, isso é verdade. Pelas pessoas, pelas empresas, né? É algo novo na medicina. Não, não é novo, mas é o que as Começou a ser pessoas... tratado de maneira diferente recentemente, né, Isso, Jonathan? exatamente. E principalmente as empresas, como a gente estava falando agora há pouco, as empresas estão agora contratando psicólogos, né? Isso é muito legal, é uma profissão que está em alta, né? Uhum, tá mesmo. É isso aí. Bom, Carol, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo falando sobre a psicologia ou sobre a saúde emocional, né? Falando em saúde emocional, o que realmente é a NR1 e qual a importância dela para a empresa e o trabalhador? A NR1, ela é uma norma que as empresas estão implementando para gerenciar os riscos dentro da parte de segurança do trabalho. Então, a gente tem outras NEs dentro das empresas e agora eles implementaram a NR1 para ver sobre esses riscos da saúde mental, né? Da saúde do trabalhador, para ver como que ele está indo dentro do ambiente de trabalho. Oh, legal. Porque algumas vezes o ambiente de trabalho que essa pessoa tá, ele pode ser muito estressante, pode ter cobranças excessivas, e as pessoas estavam ficando doentes por conta disso. Então agora estamos implementando a NR1 por conta disso. Show de bola. Então, as empresas hoje são obrigadas, depois que foi implantado na NR1, as empresas têm essa obrigação de fazer esse estudo, ou como seria, Jonathan? É um estudo psicossocial que fala, né? Isso. De todos os colaboradores, é isso? Isso mesmo. Pô, legal, bacana. E a NR1, ela fala muito, né, sobre a questão de gerenciamento de riscos. Uhum. Inclusive, hoje a gente estava conversando, o Lulinha também é técnico de segurança, e a gente viu a bíblia dele lá das NRs, né? E no passado não era abordado esse assunto e agora passou a ser abordado. E como a saúde mental, né, entra nessa equação dentro do ambiente de trabalho? Nós vemos um ambiente onde no trabalho as pessoas estão tendo muitas cobranças, jornadas com muitas horas extras. O trabalhador, ele não tem um ambiente onde ele se sinta confortável para trabalhar, para conversar, para se expor. E a gente, às vezes, dentro daquele ambiente, a gente acaba tendo alguns problemas. É um ambiente estressante, qualquer trabalho, né? É um trabalho estressante. E dentro do ambiente mesmo do trabalhador acaba acontecendo isso. Então, eles estão implementando para trazer esse bem-estar. Então, entender se o funcionário ele consegue conversar com os líderes, com os coordenadores, com os gerentes, se ele consegue se expor, se ele tem horas de descanso, momentos que ele consegue se sentir bem, de conversar com os colegas, de ter essa flexibilidade dentro do ambiente de trabalho. Isso é importante, né? Eu acho que no passado, talvez isso nunca foi tratado da maneira que está sendo tratado agora, né? Até a gente ouve falar de ambiente estressante, tal, questão de horas extras. Particularmente, as empresas que eu trabalhei nunca teve essa pressão ou essa questão de ser tóxico e tudo mais. Mas a gente vai ouvindo as histórias, né? E tem outras empresas por aí que talvez pratique ainda, né? Ou no passado, né, Lulinha? Com certeza era mais, né? Hoje o que acontece é que as empresas estão mais atentas a isso, né? Fica, talvez, vigiando, monitorando os funcionários de maneira melhor, mais de perto, para poder tentar identificar, né? Se o colaborador precisa de ajuda, né? E na prática, quais são os principais sinais de que o ambiente está prejudicando ou... Ele está sendo tóxico. Exatamente. Então, na prática, quais seriam os sinais que pode enxergar que aquele ambiente não está legal para o trabalhador? Acho que o primeiro sinal que a gente pode perceber é a maior entrega de atestados e afastamentos por doença psicológica, que são os CIDs-Fs, né?
Ah, Eu tá. acho que o primeiro sinal que a gente começa a perceber que o ambiente de trabalho tá difícil são os atestados. Mas a gente também vê queda de produtividade, as pessoas, elas faltam, tem uma alta rotatividade, o turnover da empresa aumenta. E aí, quando a gente começa a investigar um pouquinho mais a fundo e a gente vai separa em grupos, né? Por áreas. Então a gente vê, aquela área lá, as pessoas elas estão muito estressadas, aquelas pessoas Tá. você entra, você já percebe que é um ambiente tenso, que as pessoas não conversam entre si, vê que tem muito retrabalho, muitas vezes as pessoas elas não conseguem se concentrar para fazer Caramba. aquele trabalho e aí depois tem que ficar refazendo. Então existem muitos sinais também que a gente investigando um pouquinho mais dentro da área, a gente começa a perceber essas questões. Às vezes as pessoas elas choram fácil. Você vai perguntar, tá tudo bem, fulano? A pessoa já começa a chorar. Nossa. Isso já é um sinal também. Às vezes as pessoas elas são muito estressadas, então você fala um bom dia, a pessoa já te responde grosso. Uhum. Também pode ser algum tipo de sinal. Então, às vezes, o próprio comportamento estressante da pessoa já pode ser um sinal de que aquele ambiente não está sendo saudável para ela. Caramba. E hoje, por exemplo, na empresa que você trabalha, né? Não só pessoas com problemas psicológicos, elas precisam te procurar. Por exemplo, eu estou bem, mas eu também preciso passar por um psicólogo. Mesmo a pessoa estando bem, tá tudo certo com ela, não tem nenhum problema. Ela também tem que passar por você como rotina, assim? A gente tenta priorizar as pessoas que elas já estão tendo sinais de esgotamento emocional. Mas se for uma vontade sua, a gente acolhe, a gente Pô, conversa, a legal. gente tá ali junto, se apoia. A gente não tem essa coisa de excluir alguém e priorizar outra pessoa. Não, você tem vontade de passar, a gente vai, a gente conversa, tá todo mundo junto ali se apoiando. Pô, legal, bacana. Mas a gente às vezes prioriza, às vezes, algumas pessoas que elas têm mais necessidade desse acolhimento psicológico. E como as empresas estão lidando com a questão da saúde emocional? Assim, elas estão lidando bem, estão respondendo bem a essa questão? Eu posso falar que existem empresas e empresas. Tem empresas que colocam aquela máscara e aí elas fazem coisas pontuais. Então, vou fazer uma ação ali, vou fazer uma palestra aqui. Setembro amarelo, vamos fazer alguma coisa bonitinha. Então, tem algumas empresas que elas acabam fazendo só algumas ações pontuais, elas não entram tanto assim a fundo. Mas a gente também tem empresas que já estão ali fazendo treinamento com gestores sobre saúde mental, já estão trazendo mais psicólogos para a empresa para conseguir atender todos os funcionários, já estão trazendo ambientes mais flexíveis, estão ajudando os funcionários a terem momentos de escuta, momentos de acolhimento. Então, tem empresas que estão entrando mais a fundo dentro da NR1 mesmo, né? Trazendo essas ações para as empresas. Legal. Eu acho que isso é uma questão de tempo para virar algo normal e necessário, né? Comum, assim. Ainda é tudo uma novidade, as Boa, Jonathan. empresas tentando se encaixar nesse mundo, mas vai ter uma hora que isso vai se tornar Vai virar normalidade. natural, vai virar natural, né? E foi bom você ter levantado esse tema, porque às vezes existe até a boa vontade, mas ainda não sabe como de fato Uhum. Isso. atuar, Por né? ser uma coisa muito recente, a Exatamente. gente ainda também está aprendendo a fazer isso. Sim, sim, Não é um assunto tão Uhum. simples, né, de ser sim. abordado e E do lado do colaborador também, né? Tanto da empresa quanto do colaborador. São as duas partes tentando entender como que é, funciona e como extrair o Uhum. melhor disso. é isso aí. E quais são os impactos reais, falando em parte financeira, caso ignore a Uhum. saúde mental no trabalho? Bom, começando novamente a falar dos atestados, essas questões de afastamento psicológico, alta rotatividade, fazer muitas admissões e fazer muitas demissões, querendo ou não, já geram Gera um um impacto custo, né? financeiro para a empresa. Mas a gente também pode ver que vai existir muito retrabalho. Então, às vezes, aquela área em específico está tendo que jogar muito produto fora porque os produtos não estão bem
podem perceber que falta muito funcionário, às vezes pode ser que a máquina ou aquele setor fique parado por um tempo, isso também vai gerando um custo para as empresas. Boa. Carol, agora é uma pergunta assim, você falou que já trabalha há quanto tempo na área? 2 anos? 2 anos e meio, 2 mais anos. ou menos. Você tem visto, observado que depois que começou a implantar psicóloga em alguma área, teve resultado, falou, melhorou muito, o ambiente ficou muito melhor, as pessoas ficaram mais calmas. Você conseguiu ver essa diferença? Ainda não existe uma diferença tão grotesca, uma diferença que você bata o olho e fale, nossa, melhorou mesmo. São coisas que vão acontecendo aos pouquinhos, né? São aqueles passinhos de bebê. Sim. Mas você já começa a perceber que, eu, por exemplo, eu tô andando ali na produção, as pessoas, elas já se sentem confortáveis para vir parar e Boa. conversar comigo. Eu ia até perguntar se no passado talvez existia um tabu, talvez um distanciamento entre as pessoas e os psicólogos, se isso está aproximando mais as pessoas. Está. Quando eu entrei na empresa, eu não tinha muito ainda essa questão da NR1. Então, eu percebia que as pessoas, elas tinham muita diferença. Mas é o povo do administrativo. Existia muito aquela diferença. Você via, eu andava na produção assim, as pessoas olhavam até de canto e parecia um ET. É um preconceito, né? Isso é um preconceito. Exatamente. Falava, mas eu sou peão de fábrica. A menininha do administrativo não vai querer vir aqui conversar comigo. No começo eu percebia bastante esse distanciamento. Hoje é muito diferente. Já sou amiga próxima das pessoas, elas sentem confortáveis de vir aqui conversar comigo. Eu vejo que as pessoas também sentem esse conforto de falar com seus líderes, de conversar com os seus supervisores sobre os problemas que estão acontecendo. Os supervisores também estão mais flexíveis. Um exemplo, assim, fictício. Teve um falecimento na minha família e eu não consigo entregar o atestado porque tem aquelas regras legais, né? Que o atestado vale só se for pai, mãe, avó. E aí faleceu uma pessoa muito próxima e a pessoa não pode entregar o atestado. E o supervisor, não, vai. Depois a gente conversa, depois a gente vê sobre essa falta, vê o que a gente consegue fazer, mas vai, descansa, vai no velório, conversa. Então, eu tô vendo que os supervisores, eles também estão tendo mais dinâmica para conversar com as pessoas, para elas se sentirem mais acolhidas. Então, Puxa vida, você vê, João, que mesmo, tá havendo uma mudança cultural, isso, né, dentro das empresas. Isso é bacana, isso é bacana. Isso é legal, isso é bacana. Inclusive, era isso que eu ia perguntar mesmo, pensando na liderança, né? Qual o papel dos gestores na prevenção de questões como burnout ou ansiedade, justamente isso que você falou, né? Ter mais humanidade em relação às pessoas, né? Olha, o gestor, ele é o ponto principal, eu acho. Porque a gente fala, não, tem psicólogo, vai ali, conversa, mas é o gestor que tá todo dia ali na área com aquela pessoa. É o gestor que tá ali, que tá observando aquele funcionário, tá vendo como que ele tá se desenvolvendo. Então, ele é a chave principal, assim, eu acho, dentro dessa melhora, né, da NR1. Então, é o gestor que vai observar os sinais para ver se essa pessoa está apresentando algum sinal que ela não tá bem, que ela precisa de ajuda. Então, ele é o ponto principal, porque a gente é do RH, a gente tá ali apoiando, ajudando. Mas é ele que tá ali todo dia, Sim, não ele eu. tá no dia a dia com a pessoa, né? Ele sabe o humor, ele vê como a pessoa chega de manhã, como vai embora, né? Ele é o termômetro, né? Ele tem que estar antenado para ver como é que o pessoal chega, como é que tá durante o dia o comportamento do colaborador. Isso. Se não tá legal, chega, pergunta. Mas o que eu achei bacana foi ela falar que já tá havendo essa cultura, essa mudança cultural, né? Que as pessoas estão começando a entender que precisa levar a sério a saúde mental. É extremamente necessário, né? Bacana demais. Hoje a gente tem uma vida muito agitada, Sim. né? Então a saúde emocional tem que estar em dia e as empresas estarem preocupadas com isso é importante, isso é legal. Com certeza. Falando disso, Jonathan, com a atualização recente da NR1, o que mudou na responsabilidade das empresas? Eu acho que agora as empresas, elas têm que começar a tratar a NR1 como uma coisa essencial no dia a dia.
Antigamente a gente falava, da minha empresa tem psicólogo. Nossa, sua empresa é um luxo. Hum, Nossa, que legal a sua empresa que diferentona, né? Que ela é. Hoje a gente tem que começar, as empresas, né, tem que começar a entender que não é esse luxo, que tem que ser uma coisa essencial no dia a dia para os tá. trabalhadores. Boa. Boa. Entendi. E aí entra uma outra questão, né? Eu não sei a questão da obrigação também, mas em relação às empresas menores, né, que não têm grandes recursos para contratar uma psicóloga. Nesse caso, como que as empresas devem fazer assim para se enquadrar dentro dessa norma? Eu acho que a empresa, inicialmente, ela pode começar a trazer treinamentos. Eu não tenho verba para contratar um psicólogo, mas eu consigo fazer um treinamento para o meu líder para ele conseguir lidar melhor, conversar melhor Hum, com a equipe. Eu não Legal. tenho tal verba, mas eu consigo fazer horários mais flexíveis. Consigo diminuir a jornada de hora extra. Trazer um outro tipo de benefício, que mesmo que ele seja menor, sei lá, não vamos mais trabalhar de sábado, você vai folgar nesse dia. Então a empresa ela pode fazer coisas menores, mas que ao longo do tempo vão gerar um grande impacto para aquele trabalhador. Inclusive até a conversa, né? O bate-papo, a questão de você perguntar sobre a família da pessoa. Eu acho que Uhum, isso conta muito também, né? Do gestor chegar e falar como é que tá sua família, seus filhos, tal. Pô, você já quebra aquele gelo que tem entre a gestão e os colaboradores. Eu acho que isso é importante. uhum, Ele vai, a NR1 ela vai ensinar a gente muita coisa. uhum. É. A gente até fala, assim, nos atendimentos clínicos, que 50% do tratamento é a pessoa se sentir confortável para expressar o que ela está sentindo. Boa. Então, só da pessoa sentar na cadeira e conseguir expressar o que ela está sentindo, aquilo lá que está dentro dela, já é 50% do tratamento. E nas empresas não é diferente. Então, essa questão da pessoa falar já, nossa, já aliviou, já tranquilizou, a pessoa já está se sentindo melhor, não está com aquela ansiedade. Pô, legal, né? Você vê que. Bom, Carol, você percebe que até o momento a gente sempre está linkando com a psicóloga ou o gestor, mas e quando. Como que o trabalhador, ele por si identifica, eu preciso de ajuda, minha saúde emocional não está legal. Quais são os Uhum. pontos que ele deve olhar para ele e falar, opa, tem algo que não está legal comigo? As pessoas, elas precisam começar a identificar os sinais que o corpo delas dão. Então, vamos supor, nossa, eu vim trabalhar, mas o meu coração tá aqui, tá aqui. Eu nem corri, mas o meu coração tá batendo muito forte. Nossa, a pessoa me falou bom dia, eu já fiquei com vontade de chorar. Tô com insônia. Deito na cama, não consigo dormir de jeito nenhum. Nossa, quero faltar hoje, tô sem vontade de trabalhar. São alguns sinais que a pessoa, dentro dela mesma, ela já consegue observar e ela fala: Nossa, poxa, tô precisando de ajuda, tô precisando conversar com alguém. Então, observe os sinais que o seu corpo dá. Pô, legal. E hoje em dia a gente ouve muito falar também da parte de suplemento vitamínico, ômega 3, tem alguns outros também, né, que a gente ouve falar muito, que isso pode ajudar também, porque tem os antidepressivos que aí já se passou por uma questão psiquiátrica, né? Mas aquilo que é acessível como suplementos, isso é importante Uhum. também? Eles ajudam o processo, principalmente as questões de vitaminas. Porque as vitaminas, elas também são uma parte muito importante do nosso próprio corpo. A gente vê, teve uma época na internet que o pessoal falava muito a minha vitamina B12 tá baixo, tô desanimada. E não é mentira, é uma brincadeira, Sim. mas não é mentira. Então, as vitaminas, elas também são uma parte muito importante do nosso corpo. Então, as pessoas, lógico, né, com acompanhamento médico, não, vi um vídeo no TikTok e vou me medicar. Com acompanhamento médico, do jeito certo, a pessoa, ela pode sim ter essa ajuda desses suplementos, dessas vitaminas.
Pô, E tem algum estudo que mostre que há suicídios, por exemplo, assim, questão em relação à saúde do trabalho? Assim, a saúde no trabalho não é um ponto principal das questões de suicídio. São muitas coisas que acabam englobando isso, mas ele pode ajudar. Hum, Então, se a pessoa vive em um ambiente muito estressante, essa pessoa já não tá dando bem, a energia dessa pessoa já tá acabando, ela tá com pré-burnout, sabe, tá com esses atestados. Então, são essas pequenas coisinhas que podem influenciar, sim. E é muito importante que as pessoas também observem, né, essas coisas que o corpo tá mostrando, esse sinais, pedido né? de socorro, né, esses sinais. E, nossa, poxa, preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Falando em eu preciso procurar ajuda, falando nos dias atuais, as pessoas hoje estão procurando mais ajuda? Sim. Tipo assim, porque no passado, eu acredito que essas doenças hoje, psicossociais, tá há décadas aí, sei lá, há séculos, sei lá, na humanidade. Porém, eu acho que existia uma resistência diferente. As pessoas tinham, eu não sei se por falta de informação, menos internet, procurava menos, né? Hoje as pessoas estão procurando mais ajuda, tá assim, não existe esse preconceito. Hoje, realmente, as pessoas, por elas terem mais acesso à informação, elas estão procurando mais ajuda. Antigamente tinha muito essa questão da sociedade de falar que é frescura. A gente vê algumas famílias que ficavam ali naquele clubinho e, nossa, não posso espalhar nada do que acontece dentro da minha casa para fora, porque as Uhum. pessoas podem falar, posso ficar mal falada. Então, antigamente existia muito disso da pessoa se reservar muito mais. Hoje, com acesso à informação, eu acho que elas estão se sentindo muito mais confortáveis em procurar ajuda e falar: nossa, não tô bem, eu realmente preciso procurar uma ajuda, eu preciso conversar com outra pessoa. E isso também, ela, com o acesso à informação, à internet, ela também acaba percebendo que tem outras pessoas com o mesmo problema que ela, né? Ela se sente confortável em procurar Uhum, ajuda, Sim, né? sim, com certeza. exatamente. A gente sabe que o dia a dia da gente é correria, é problema familiar, problema financeiro, problema com os filhos, o carro que quebrou, saúde e tudo mais, né? E como que as empresas elas lidam com isso? Porque a pessoa ela já pode ir para a empresa com problemas de casa. Não é Boa. necessariamente problemas adquiridos na empresa. Uhum. E como que lidar com essa situação? Como diferenciar isso? Não tem como uma pessoa passar da catraca da portaria do trabalho dela e simplesmente esquecer de todos os problemas que ela trouxe de casa e começar a trabalhar como uma máquina. Isso é fora da realidade, né? Não tem como uma pessoa fazer isso. Então, a empresa em si, os líderes, o próprio RH, observar como que essa pessoa tá, ver, nossa, essa pessoa tá mais quietinha hoje, tô vendo que ela tá com uma cara de choro, vou lá, vou conversar, vou perguntar se tá tudo bem, vou ter um momento de escuta, um momento de acolhimento. O próprio coordenador, os próprios gestores podem, olha, você precisa de um horário mais flexível hoje para tentar resolver esse problema? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, as empresas elas não podem deixar de ignorar isso, mas elas podem de alguma forma tentar ajudar esse colaborador. Assim, ajudar ele, tentar ajudar ele de alguma coisa, fazer alguma coisa, tentar ajudar essa pessoa, porque não tem realmente como ela ignorar esses problemas da vida pessoal. E hoje é o que você falou, é o mundo, como é que você fala? O mundo moderno, né? O mundo moderno ele vem cheio De de problemas. problemas, né? É financeiro, é familiar, é saúde, Sim, sim. então, E a questão das redes sociais também, autoestima, Uhum. principalmente em relação aos jovens. Joana, você falando disso aí, é só a título de curiosidade, né? Os jovens hoje, todos eles têm um celular na mão. E existe, de fato, eles se. Quando ele olha para um, fala, eu não tenho aquilo que ele tem, se compararem demais.
isso também afeta um pouco a saúde emocional deles, pô, porque ele tem um celular, um iPhone, eu não tenho. Ele tem uma bicicleta melhor, tem um carro. Isso também tem contribuído, não tem? Tem sim um pouquinho, mas as pessoas, dessa mesma forma que elas acabam se comparando, elas também têm que, como que eu posso falar? Entender às vezes que esse tipo de comparação não está se fazendo muito bem para ela. Então, eu, por exemplo, vou falar isso uma coisa que eu fiz. Quando eu era adolescente, eu tinha uma autoestima muito baixa. E aí eu entrava no Instagram, seguia aquelas famosas que tinham um monte de procedimento no corpo, no rosto, e falava, nossa, eu nunca vou ser igual ela. Deixa de seguir, deixa de ver. Tenta procurar ajuda, tenta conversar com alguém. Legal. Depois, quando você começar a se sentir melhor, aí, vou voltar a seguir ela, porque agora eu não vou fazer esse tipo de comparação. Pô, legal. É, até porque até a Meta, o Instagram, eles também estão. O próprio governo americano, não só o governo americano, mas vários países estão policiando as redes sociais também, né? Alguns países estão limitando idade para ter rede social. A Austrália já tem leis lá que limitam, justamente por isso, né? É muito importante. Desde crianças, a gente vê aqui na realidade do Brasil, aquele Roblox. Nossa, Você aquilo vê foi o todo mundo falando perigo, disso né? aí, Esse né? falo Nossa. porque no chat, às vezes, as pessoas faziam ofensas, faziam bullying, praticavam bullying. Então, o Roblox, ele já priorizou isso. Agora tem a pessoa, acho que a criança tem que ter maior de 10, 11 anos para conseguir ter acesso ao chat. Antes disso, ela não pode. Você vê. Então, justamente por isso tá criando regra. E eu acho também uma ferramenta que tem no Instagram que ele limita também, não é? Uhum. Então, Acho que é limitar de idade e dependendo da e do, idade, os pais têm acesso à mesma conta. isso, e tem uma questão de tempo também, não Uhum. tem? Tem. Então, para você O ver, pessoal já tá. até para nós, adultos, O meu tá colocou. ligado. Porque senão o meu limite de Instagram tá ligado. Porque senão eu fico Pra ser policiado, horas. né? Entendeu? Porque a hora que você vê, você tá ali 1, 2 horas e nem percebeu, né? Então, isso também vai colaborando para prejudicar a saúde emocional, né? Uhum. Ô, Carol, me fala uma coisa. Depois que o psicossocial foi para a NR1, você percebeu que houve uma procura maior pelos profissionais? A área cresceu da psicologia? Houve um aquecimento, né, nessa profissão? Pode-se dizer assim, Jonathan? É isso mesmo. É. Você conseguiu, vocês da profissão falam a respeito disso? Uhum. Teve um grande aumento nessa área da psicologia organizacional. Até que, bem no comecinho da faculdade, lá em 2021, não se falava disso. Você tá vendo? Não se falava nem um pouco. Aí foi no passar dos anos, a gente teve uma matéria disso. Aí sim que a gente começou a perceber essa realidade. Mas a gente tá vendo sim um grande crescimento Pô, dentro disso. Tanto na parte clínica, né, de pessoas que procuram um atendimento particular, atendimento Uhum. com convênios, mas também dentro das empresas elas também estão tentando aumentar esse nicho, né? E os convênios também estão sendo mais. Porque antes era difícil conseguir, né? Pelos convênios. Agora também acho que os convênios estão auxiliando mais ou Uhum. não. Quando eu não trabalhava na área organizacional, eu achava que o único convênio que existia na vida era a Unimed. hum, Aí agora que eu tô começando a atender, que eu tô começando a ver como que funciona, tem muito convênio. E as empresas estão sim indo atrás, elas pô, que estão legal. Que procurando. bacana. Até na minha própria empresa, a gente tem um convênio de atendimento psicológico, um próprio só de atendimento psicológico, que a pessoa tem essa disponibilidade 24 horas por dia para passar com um profissional. Então, eu tô vendo sim que tá crescendo bastante também essa parte de convênio. É lógico que ele ainda dá aquelas travadas, né? Às vezes tem Uhum. grande procura, mas eu acho que a gente também está conseguindo crescer bastante nessas questões, de trazer mais oportunidades. Sim. Você vê que antes os convênios eram odontológico e o convênio médico, Sim. né? Agora é odontológico, convênio médico e psicológico, né? A psicologia ela vem crescendo com o tempo. E depois que foi para a NR, né, com certeza
vai ter talvez muita procura e pouco profissional. Porque no Sim. passado as pessoas achavam que a psicologia só se abre uma clínica ou trabalhar para alguém. Hoje não, hoje a demanda é muito grande. Me parece que ela falou agora, esse mês, dia 26, Dia 26 é é o o limite. último, é o limite, certo? Sim, Então, todas as empresas do Brasil. do Brasil é obrigado a atuar nessa área. Imagina Sim. então, né, Mr. M, o quanto que não vai ter de procura É, de profissional nessa área. é verdade. Depois do dia 26 o negócio vai explodir, E eu assim. acho que até as faculdades vai ter que começar a abrir em uma escala Outras maior. turmas, né? Bom, é claro que Atendimento online, Sim. teleatendimento, ajuda muito aí cada vez Terapias e tudo mais, né? Inclusive sobre isso mesmo, a questão de terapia. A terapia, se você você faz um check-up para ver como é que tá o seu corpo, tudo mais. Você vai no ortopedista se você sentiu uma dor, a Cardiologista. diabetes, o cardiologista, mas a gente nunca vai no psicólogo, a não ser que existe. estou com um problema, né, Carol? Eu acho que era interessante as pessoas também passarem por terapias, assim. O que você acha? Olha, depende muito da vontade da pessoa. Eu mesmo já vi outras profissionais que trazem isso. Existem pessoas que elas gostam de fazer terapia só pelo próprio autoconhecimento. Às Legal. vezes elas não têm exatamente um problema ali que elas precisam de ajuda, mas elas querem se conhecer melhor. Eu não sei que profissão quero fazer, não sei que faculdade quero fazer. Elas podem procurar um psicólogo também para ter esse direcionamento, para ter essa ajuda. Então, às vezes, não necessariamente eu preciso ter um problema ali estampado. Legal. Eu posso procurar por próprio autoconhecimento, autocuidado. Quero me conhecer melhor, quero entender melhor o que eu quero fazer da minha vida. Então, elas podem trazer esses tipos de questões dentro da terapia em si. Inclusive casais, né? Sim, inclusive terapia de casal. Isso também tem bastante, assim, né? Diferente de como era antigamente, né? Hoje você vê bastante terapia de casais, assim. Uma coisa também que está crescendo bastante são pais que procuram ajuda psicológica para ter orientações com seus filhos. Nossa, isso é Às interessante. vezes, eu tenho um bebê, tenho dificuldade, não sei como que Caraca, posso trazer essa eu um não esperava. desenvolvimento, Puxa uma vida. habilidade. Porque agora também tá famoso aquele tummy time, né? Que de um tempo pra cá ele ficou bem famoso nesse mundo maternal. Bom, É, Jonathan, não, tô não sei. desatualizado. Nós também não sabemos. Vamos aqui. falar o que é esse... Explica pra Como é que é o nós o nome? que é. Tummy time. Quando Tá. você põe o bebê de barriga pra baixo no chão, em um ambiente reto, assim, Certo, e o bebê certo. pra endurecer o pescocinho, pra ele ter mais força nas Tá. costas, porque daí ele consegue ficar sentado. Antigamente você não via falar muito disso. Hoje em dia é uma questão que tá mais em alta nas redes sociais. E aí as mães, elas ficam, nossa, mas isso vai ajudar o desenvolvimento, mas eu não faço, então meu bebê não vai se desenvolver igual os outros. Puxa Então, vida, aí assim, procura um aí vai psicólogo. procurar um psicólogo também, falar, nossa, o que eu faço, né? Não, Meu segue a bebê vai vida, se pô. desenvolver menos? Não vai, mas elas procuram essa ajuda também para ter esse autoconhecimento. Você vê que o psicólogo ele tem que estar antenado A tudo, o pô. tempo Sim. todo, né? Porque você não, na sua clínica, por exemplo, você não atende algo específico. Não, Não. todo mundo tem vários problemas, né? E a psicóloga tem que saber de tudo, né? E, Carol, só para título de curiosidade, é quanto tempo a faculdade para psicologia? São 5 anos. 5 anos. E estágio, quanto tempo? Olha, eu acho que estágio não é uma coisa fixa a todas as faculdades, Ok. então eu vou falar em específico da minha. Eu comecei a fazer estágio a partir do 3º ano. Bom, Uhum. 2 anos de estágio ajuda bem. Começou com um estágio só para observar, então a gente não fazia nenhum tipo de ação, a gente só observava. E aí depois foi com os atendimentos, começou a ser a parte mais prática Tá. em si. Você tem, assim, tem notado a faixa etária de idade que procura mais o psicólogo? Posso falar dentro da minha realidade também. Eu atendo muitos jovens. Tá, de que Isso é idade? interessante. Olha, é de 23 a 30 anos. E é uma idade hoje que é, assim,
existe uma pressão muito grande nessa faixa etária de você se dar bem, você ser alguém na vida, você ganhar dinheiro, né? Então, faz sentido mesmo essa faixa etária estar te procurando, né? Muitas pessoas que você pergunta, você vê, pergunta a idade, né? Ah, tenho 25, tenho 29, tenho 20, então é mais ou menos nessa faixa etária mesmo. É novo, né, cara? Novo, Mas, jovem, pô, jovem. Mas o psicólogo, ele não tem idade, né? A Não. cabeça, ela Não. muda de uma hora para outra, virou a chavinha, o problema aí apareceu. É uma profissão que você nunca vai poder parar de estudar. Você tem que estar sempre Sempre tem que estar atualizada. atualizado, porque senão você vai perdendo, né? Aí a pessoa vem, traz exceção e você fala, nossa, meu Deus. É uma coisa que você sempre tem que atualizar. É como se é um médico. Isso um aí. médico Traz um da problema novo, fala, cabeça. não, esse nunca apareceu para mim. Mas vão me dar. É um desafio novo. É um desafio novo, né? Aí você conversa com ele. Na próxima sessão, provavelmente você tem mais informação a respeito de tal assunto. Vai ter Sim, que ser assim, sim. né? E o psicólogo também, ele tem que ser um pouco frio, assim, né? Porque a hora que ele vai embora para casa, ele não pode levar os problemas, ele não Boa, pode boa. absorver aquilo, né, Carol? Como que você lida com isso? Olha, vou ser muito sincera, eu estou aprendendo isso ainda. Não vou falar que eu sou especialista em terminar uma sessão e, nossa, esqueci, não levei mais nada. Eu ainda acabo absorvendo um pouquinho. Mas existe um certo limite também disso, porque como profissional, eu preciso estudar o que o paciente está trazendo para mim. Então, eu não vou terminar a sessão ali em 50 minutos e só vou voltar na semana que vem para ter os 50 minutos. Não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que avaliar, tenho que fazer prontuário. Então, querendo ou não, eu tô ali na realidade daquela pessoa, daquele paciente. Mas eu ainda assim, querendo ou não, absorvo um pouquinho, passinhos, né? A gente vai Entendo. aprendendo, mas às vezes eu absorvo, às vezes eu sinto vontade de intervir, de tentar ajudar aquela pessoa, mas eu falo, nossa, não posso. Não pode, Então, tem que né? ir aprendendo. A gente não tem sangue de barata, né? Como fala o ditado de ser frio. Acho que são profissões, ó, o psicólogo, o professor, policial, Lida com vidas, né? O tempo inteiro. Nossa, o tempo todo. E aí, E pô, são pessoas com problemas que eu ia até perguntar para ela se em alguma sessão ela já saiu assim, tipo, nossa, que vontade de chorar, Sim. né? Mas provável ela já falou que, já deixou claro que sim. Porque Sim. são emoções, né? O tempo inteiro. Emoções. E às vezes você acha que a sua vida tá ruim, mas aí pode entrar alguém dentro do seu consultório e você fala, puxa vida, né, cara? Nossa, eu tenho que agradecer pela vida que eu tenho, porque Sim. tem pessoas que estão com vários problemas, isso é complicado. Sim, nossa, mas teve uma vez também uma paciente minha, ela conseguiu fazer uma coisa na vida dela que eu fiquei extremamente orgulhosa porque deu certo. Mas eu fiquei tão feliz que eu virei pra ela e falei, ai meu Deus do céu, eu vou chorar. E dá vontade de chorar mesmo, e aí a gente chora junto, a gente que fica legal. feliz junto, Você sente sabe? a emoção. Por isso, você sente a emoção, e eu fiquei muito orgulhosa pelo aquilo. E aí Que eu legal. tive que expressar aquilo aí, eu sou muito emocionada, e lógico que eu tive que chorar, né? E isso demonstra também da parte da psicóloga a humanidade, Ela tem né? eu acho que é uma ferramenta necessária. Nossa, com Né? certeza. Ter essa empatia pelo quem você está atendendo, né? É verdade, Eu acho que é uma das maiores ferramentas de um psicólogo é empatia. Sem empatia, vai para outra profissão, pô. É Você tem que verdade. gostar de gente, pô. Sim, Né? exatamente. Se não gostar de gente, psicólogo não tem como ser. Não tem como, né? Tem que gostar de gente e querer ajudar as pessoas. Tem que ser o dom do psicólogo, tem que estar dentro dele isso. Aí, inclusive, na sua turma de faculdade, assim, todos seguiram para a área de psicologia que você tem contato, assim? Olha, eu acho que eu tenho sorte da minha turma ser muito pequenininha. E eu acredito que a maioria, assim, seguiu a parte da psicologia também. Cada um com o seu gosto, né? Quer seguir da sua forma. Alguns foram já direto para atender crianças. Tem alguns que foram só para atender adultos, alguns que ficaram na parte organizacional, mas todo mundo seguiu a parte alguma área, assim, da psicologia. Depois da sua formação, foi rápido você entrar no mercado de trabalho?
Mais ou menos. Não vou dizer que em uma semana eu tive agenda cheia e fila de espera e todo mundo me procurando. Não. Eu demorei um pouquinho, assim, para ter a minha Pra primeira engrenar, né? paciente, para engrenar. E aí, aos pouquinhos, tá indo. Pô, que Ah, legal, que legal, bacana. bacana. O... e a questão de psicologia infantil, assim, isso tem também das crianças, os pais levarem as crianças para os psicólogos? Você também Muito atua nessa ainda. área ou não? Olha, eu não tenho pacientes crianças, mas na faculdade eu atendi bastante. Então, Hum, assim, tendo. Ah, tá. Mas se é, aparecer, Sem me virar. tá, você se vira, tá? sim. Não é E só. quais são os maiores problemas, assim, que os pais encontram nos filhos para levar para o psicólogo? Crianças. Nossa. Acredito eu que às vezes os pais eles têm algumas dificuldades com o crescer da criança, com o desenvolvimento dela, e eles não sabem muito bem o que fazer. Hum. Não, por É um exemplo. conflito, né? De. Ou, tipo, a criança também é super agitada, essas Sim, é coisas, né? lógico. Tem a parte mais neurológica, né? Que a gente já pode falar de autismo, TDAH, que os pais estão vendo que a criança tem alguns tipos de dificuldades, e aí eles vão procurar um profissional, mas também tem alguns pais que, às vezes, nossa, outro dia meu filho era um neném. Hoje já tá virando uma Hum, criança e não tô Se conseguindo lidar. lidar muito com isso. Então vou procurar ajuda, vou procurar um profissional pra ele também me ajudar com essas questões. hum. E a questão do SUS com o CAPS, assim, a gente ouve bastante elogio. Existe um preconceito em relação ao SUS, né? Mas eu acho que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde pública do Do mundo. mundo, do mundo. É que no Brasil tem suas dificuldades administrativas e tudo mais, mas é muito bom o SUS. E no SUS tem o CAPS, né? Tem. Que ajuda também. Realmente, a gente tem algumas dificuldades com o sistema de saúde, mas para algumas famílias ele é essencial. Puxa Tá. vida. É extremamente necessário. Eu falo mais do CAPS de Pedreira, que eu conheço Sim, mais, sim. mas lá tem psicólogos infantis, tem psiquiatras. Pô, que legal. Nossa, que bacana. Então, é uma ajuda, assim, que as pessoas... Que é muito bom, né, para a Uhum. população. É aqueles que não têm o dinheiro para. Com uma consulta particular, Sim, sim. o CAPS está lá para poder ajudar, Para poder né, cara? Eu acho que ajudar. é uma ferramenta extraordinária, pô. Sim, sim. Tem grandes profissionais. Nossa, muito importante, né? A gente tá vendo cada vez mais o CAPS sendo elogiado. Sim. E você acabou de falar, né, em relação ao TDAH, o autismo. Isso nos últimos anos vem aumentando bastante, né, entre as crianças, né? Sim. O TDAH e o autismo são condições psicológicas que elas afetam áreas específicas do cérebro. Então, você percebe que a criança que tem autismo ou a criança que ela tem TDAH tem algumas partes do cérebro dela que ou não funcionam ou elas funcionam mais ou menos ali, né? Uhum, Não, entendi. não fazem exatamente o papel que elas tinham que fazer. Por isso que as crianças elas já começam a tomar remédios específicos, porque esses remédios eles ajudam exatamente essas partes do cérebro que não funcionam. Mas agora, com o uso do celular, Puxa vida. nas vidas das crianças, o meu TCC foi disso. A gente Nossa. estudou bastante que o uso excessivo de celular em crianças está trazendo mais ou menos os mesmos sintomas que crianças com TDAH e autismo têm. Puxa vida. Só que aí não tem a parte neurológica, tem só a parte do sintoma. Então a gente vê crianças que ficam ali a manhã inteira antes de ir para a escola assistindo desenho. Aí vai pra escola, a criança não para quieta. Ah, é Agitada, sintoma né? de TDAH. Se a criança tem TDAH, tem que tomar remédio pra ficar mais calma. Mas às vezes não é isso. Às vezes é o desenho que ela ficou a manhã inteira Tá assistindo, vendo? que ele tem um É o que a gente excesso vem falando, muito né? grande de informação. E a criança acha que a realidade vai ter o mesmo excesso de informação que aquele desenho tem. Nossa, e como o psicólogo ele consegue identificar? Com testes. Ah, É um trabalho bem...
Ai, fugiu a palavra agora. É um trabalho muito minucioso. Minucioso. É um trabalho bem assim que você tem que ir detalhe por detalhe, porque tem que fazer testes, você tem que ter um neuropsicólogo, tem que ir no médico. Tem algumas pessoas que elas fazem até o. Do ouvido? Não, que vai na. Nossa, fugiu o nome Tomografia? tomografia do cérebro. Deixa Pra eu ver ver. as partes do cérebro que funcionam no. Ali, né? Às vezes, vou fazer um estímulo, vou fazer alguma coisa, Ah, vou ver tá. qual Aí parte do coloca os cérebro, aparelhos e coloca os tal, e aí aparelhos. vê qual parte vai estimular no cérebro e tudo mais. É lógico, isso é muito fora da nossa realidade, né? Mas é um caminho que a gente pode ter também. Mas eu acho que os testes psicológicos, eles são o principal caminho hoje em dia que os psicólogos têm para identificar uma criança que tem algum tipo de autismo ou do TDAH. Eu acho que o exame científico mesmo, com aparelho, seria. Eu acho que ia derrubar uma grande porcentagem 70%. uma grande porcentagem Sim. dos casos, porque hoje em O celular, a dia molecada, as crianças estão muito envolvidas com isso. Partindo do princípio do que ela falou, que isso altera a criança e pode ter o diagnóstico de TDAH ou autismo. Pô, tem criança que você tirar o celular dela, chora Sim. e está complicado. prejudicando o crescimento Desenvolvimento emocional. neurológico da criança, tá Sim. sendo nocivo, Uhum. né? Uma questão também que a gente faz bastante é a questão de observar. A parte de observação do comportamento mesmo. Uhum. Isso já tá mais dentro da nossa realidade, né? Então, além dos testes, o psicólogo ele pode ir na escola, ver como que essa criança tá na escola, ele pode fazer sessões com os pais, sessões com os avós, ou com uma pessoa que essa criança passa a maior parte do tempo. Então, também tem essa parte de observar o comportamento para ver como que a criança tá. Isso é interessante, porque aí observa inclusive a família, né, da criança, para ver como que essa criança vive em casa, Sim. né, o comportamento. Como que é a rotina dessa criança, o que essa criança come, como que ela come, porque às vezes até essa questão de comer vem no celular, já tem um Afeta. porém, já afeta. Já é prejudicial. Uhum. Puxa vida, né? Cara, você vê que o mundo mudou demais, né? Sim. Nossa, e mudou. E como mudou? São doenças que estão aparecendo em pessoas muito novas. Já crianças. Criança, você vê que internet, celular, o mundo moderno veio para, assim, é importante a tecnologia, mas tem que ser usada de maneira sábia, né? De uma maneira... Exatamente. E a questão dos pais, né? É os pais que têm que limitar o uso do videogame, Sim. do celular com os filhos. Isso não acontece. Bem pouco, viu? É muito Bem pouco. pouco. Você vai em restaurante hoje em dia, tem bebês que estão ali no celular. Pelo contrário, né? A criança tá chorando, eu tenho que lavar a louça, lavar não sei o quê. A mãe fala, ó, Dá dá o o celular pra celular, ele. sim. Virou uma ferramenta. Virou uma ferramenta, cara. Dá dó, mas E aí, sem perceber, os pais estão sendo Tão tóxicos. fragilizando, né? Estão sendo tóxicos para os próprios Carol, filhos. se você pudesse dar um conselho direto para os empresários e colaboradores sobre a saúde no trabalho, qual que seria, hein? Eu acho que para os trabalhadores eu daria o conselho de se enxergue mais, conheça seus limites e peça ajuda quando você precisar. E para os trabalhadores, Nossa, você me pegou com essa pergunta, hein? Para as empresas, Eu acho que as empresas elas têm que começar a enxergar essa questão da NR1 e da saúde mental no trabalho como uma coisa essencial e trazer isso realmente no dia a dia para o bem-estar dos trabalhadores, porque as empresas vão ver que isso no futuro vai ajudar bastante. Sim, sim. E em relação aos trabalhadores, é como você falou, né? Durante o bate-papo, as pessoas procuram os psicólogos para se conhecer melhor, né? Então, eu acho que é isso, né? eu acho que o psicólogo ele veio para ficar nesse mundo moderno, né?
Porque os problemas cresceram muito, a vida é corrida, a velocidade a velocidade que as coisas estão acontecendo e você tem que acompanhar. Existe uma cobrança fora, não é fora do normal, mas existe uma cobrança que as coisas fluem mais rápido, né? Uhum. E isso, às vezes, a pessoa não está preparado e afeta o emocional. Então, o mundo moderno hoje exige resposta mais rápida, disputas, você tem que estar preparado no trabalho, no emprego, no esporte. A cobrança vem um pouco, vem maior. Tá acelerado. No passado, lançava um celular. Esse celular ele ficava 6 anos no mercado. Hoje lança um celular. Quando o celular é lançado, já está lá a equipe de desenvolvimento para lançar um próximo. Sim. E aí você já está querendo o próximo, né? Isso eu estou dando exemplo do celular. Mas a vida está corrida demais, está muito fluida. É verdade. E as pessoas estão viciadas e consumistas demais, né? Cada vez que o tempo passa, isso gera um problema emocional, né? Então as pessoas têm que se conhecer melhor, né? E também tem a questão de que por o mundo tá corrido demais, as pessoas elas tentam acompanhar essa corrida e elas às vezes não conseguem acompanhar. E quando elas veem que, nossa, não tá dando certo, aí tô vendo que eu não tô me sentindo bem, parece sintoma de... Vai se sentindo Ela se sente mal. inferior, né? Isso, autoestima Autoestima baixa. baixa. Mas, na verdade, aquilo é normal. É isso aí. Não dá para ganhar todas. Não dá para ganhar Sim. todas, né? Mas as pessoas têm essa esse falso pensamento de que não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser chefe no trabalho, eu tenho que crescer. Eu preciso estar correndo o tempo todo. Tem a questão do corpo também, academia. Você viu o que o rapaz que foi fazer a palestra falou? Ansiedade sempre teve. Ela ia participar do podcast, nossa, eu fiquei ansiosa. Ansiedade mas normal. é normal. Porém, aí deixa ultrapassar o limite do normal. Aí quando começa, eu não consigo trabalhar por causa da ansiedade, eu não consigo sair por causa da ansiedade. Sim, aí pronto, aí vira um problema. Mas sempre houve aquela sensação de que aquela ansiedade, né? É verdade. Mas bacana, Carol. Foi extraordinário. Bacana, Eu tô legal. me sentindo numa terapia, né? Porque ela fala num nível, assim, de terapeuta, de psicóloga, né? É verdade. E a gente vai no mesmo ritmo, porque eu falo alto. E aí, tô mantendo zen, como é que tá? Pô, legal, Carol. Muito E bacana. você vê que a gente entrou o objetivo do podcast era a NR1 Saúde Emocional no Trabalho. Você vê que a curiosidade nossa em relação à vida pessoal também, né? Porque A isso saúde abrange pessoal. tudo, né? Então hoje. Uma coisa depende da outra. Isso aí, Jonito. Né? Pô, Carol, obrigado, viu? Poxa, a gente tá agradecido aí pela sua presença. Um assunto bacana que poderia ficar aqui a noite inteira porque conversando. são dezenas de perguntas É verdade, Mas um sucesso na sua carreira e obrigado aí pela sua presença. Nossa, eu agradeço novamente muito por estar aqui. Eu não sei expressar o quanto eu tô me sentindo feliz por vocês terem feito esse convite pra mim. Então eu também agradeço muito pelo convite e eu desejo muito sucesso pra vocês, que vocês consigam fazer muito podcast aí pela isso aí. frente. Legal, obrigado. Carol, a gente agradece de coração, Urbanos, né? Eu e Jonatas ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite, assim como você ficou feliz, nós também. É um tema novo, porém muito importante, né? Não é brincadeira, é saúde das pessoas. E a gente conseguiu extrair dentro do possível um pouco de respostas, né, Jonathan? Que a gente pouquinho, né? A gente queria mais, né? Mas o tempo não nos permite. Isso aí. Carol, muito obrigado. Tá bom, o Urbano JJ agradece. Obrigado, Carol. Até a próxima. Agradeço muito também. É isso aí.